Vamos orar. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor desse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma outra mais penosa, consequentemente mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos pro alto que pra terra. Coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Do seu coração. Olá, meus irmãos do Jake. É um prazer estar aqui novamente com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, falar sobre as coisas do espiritismo, as informações. Um abraço a todos aí, os componentes da direção da casa, o nosso irmão Celso Seara, e, enfim, a todos os que participam de alguma forma nesse processo da divulgação da doutrina tão importante para o esclarecimento de todos nós, principalmente nesses momentos que vivemos, né? São momentos realmente decisivos aí que as dificuldades, as intempéries estão aparecendo. Mas com certeza, com a informação que o Espiritismo nos traz, nos facilita muito entender, e o entender é fundamental para que a gente possa superar todas essas dificuldades do caminhar. Então vamos fazer a nossa prece de abertura dos nossos trabalhos, elevando os nossos pensamentos ao alto em busca e ao encontro do meigo, terno e doce Rabi da Galileia, o Mestre Jesus, aquele que nos governa, aquele que nos dirige para Porto Seguro.
e com a sua imagem em nossa tela mental, vamos agradecendo a Ele mais esta oportunidade, dentre tantas outras que a espiritualidade amiga nos possibilita de estarmos vivenciando através do conhecimento da doutrina espírita, uma experiência renovadora, uma oportunidade de superação, de evolução, pela qual estamos passando. Gratidão, Senhor, por todo o apoio, por todo o amparo que os amigos espirituais nos têm dado, pois sabemos que sem esse apoio as dificuldades seriam muito maiores. Agradecemos a Ti, Senhor, por toda a Tua misericórdia, que vem do Pai e que nos contempla com a possibilidade de adquirirmos a fé e o bom ânimo na superação das nossas imperfeições. Rogando a Ti, Senhor, que continue nos fortalecendo, nos envolvendo, nos iluminando, que continue conosco, não somente hoje, mas por todo o transcorrer da nossa eternidade. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, então estamos hoje prontos aqui para conversar um pouquinho sobre uma questão muito importante no nosso meio, né? no meio de seres encarnados, que é a obsessão e as suas diversidades, né? Nós temos o processo das obsessões como algo implícito no nosso caminhar, né? Porque, relembrando nossa trajetória, somos todos espíritos endividados, né? Temos comprometimentos aí com o nosso passado reencarnatório, quando não no passado dessa própria existência, né? Então todos nós temos aí divergências, temos inimigos que foram deixados ao largo, situações mal resolvidas e que hoje a gente precisa resolver e que nem todos estão vibrando nessa busca em que, acredito, a maioria de nós já se encontra, que é a busca transformadora, a busca pela evolução, pela mudança das nossas atitudes e da nossa postura para com a vida, né? E esse processo de obsessão é um processo muito comum, muito mais comum do que a gente possa imaginar, né? Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Nas Fronteiras da Loucura, onde ele relata um carnaval no Rio de Janeiro, em que há uma assistência por parte da equipe e do próprio Dr. Bezerra de Menezes. Ele, na introdução do livro, ele diz que as linhas demarcatórias entre a sanidade e a insanidade são muito tênues, que qualquer situação a gente está trafegando de um lado para o outro, né? É muito comum a gente se desequilibrar. Infelizmente ainda é uma realidade que permeia a maioria dos que aqui nos encontramos nesse planeta. A gente ainda não tem um perfeito equilíbrio emocional, né? E aí a gente vai adquirindo maturidade com o tempo, com as experiências, mas até que isso efetivamente se consagre na nossa existência, a gente acaba se deixando levar por determinadas situações. É uma fechada no trânsito, né? É uma palavra maldita, é uma brincadeira que não ecoa bem, é um estado de ânimo alterado, é um problema familiar, é um relacionamento e pronto. É o suficiente para que a gente atravesse essa fronteira, né? Mas, normalmente, a gente atravessa e, depois de algum tempo, a gente retoma a nossa normalidade,
né? Então, é algo muito natural esse processo, pelo menos para a maioria das pessoas. É lógico que existem as exceções, aqueles que já conseguem, né, se conter, aqueles que já conseguem perceber. São passos que a gente vai dando no crescendo da nossa existência, né? Ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu com todo o conhecimento, somos criados simples, ignorantes, e começamos a nossa jornada trabalhando a aquisição do conhecimento, a aquisição deste conhecimento que se faz através das experiências que a gente vai vivendo, né? A gente precisa delas para poder ir adquirindo maturidade, né? Vai percebendo outros valores, de repente a gente vai mudando a nossa visão na vida material, né? Porque na espiritual a gente já tem, claro, os objetivos, a gente já sabe de uma forma geral o que a gente quer, o que a gente precisa fazer, mas quando adentramos o corpo somático, quando adentramos o corpo físico, aí a coisa modifica um pouco, né? Os próprios amigos espirituais reconhecem que o corpo físico na verdade, um verdadeiro mata-borrão, né? Então ele anestesia as nossas percepções dos valores reais que são os do espírito. E aí a gente vai encontrando dificuldades para poder entender esses processos. Mas com o passar do tempo, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai adquirindo uma visão mais ampla, mais larga daquilo que a gente realmente veio aqui fazer, daquilo que a gente precisa fazer e dos processos que precisamos trabalhar para modificar. E aí a gente vai lenta e gradualmente, como disse Kardec, né? Ele deixa claro que a evolução não dá saltos, então a gente vai angariando conhecimento, vai angariando maturidade de nível espiritual para poder perceber melhor determinados valores, para poder começar a tratar com as coisas. A jornada é muito longa, né? Nós sabemos disso, que a gente precisa trabalhar muito, a gente precisa de muito esforço, a gente precisa de muita determinação, de muita disciplina, para poder conquistar, né, essa maturidade, para poder conquistar esse equilíbrio tão necessário para a gente ter uma vida mais tranquila, mais amena, né, que é o que todos nós queremos na realidade, né, ter paz. Mas para isso a gente precisa trabalhar muito, a gente precisa guerrear muito para poder chegar na paz, né? É um paradoxo, mas a gente precisa guerrear muito com o nosso ser interior, com o nosso ego, né? Que ele questiona muito, ele quer muito as coisas materiais, os prazeres rápidos, né? Então a gente precisa trabalhar muito essa questão para poder superar todas essas dificuldades. Mas estamos no caminho, estamos dando os passos. E a obsessão, esses desvios, essas passagens de uma linha para outra, de um estado para outro, que obedecem a uma certa normalidade dentro daquilo que a gente pode perceber como normalidade para espíritos em estado de provas e expiações, né? A gente vai trabalhando isso para ir diminuindo essas ocorrências. E é o que a gente chama de obsessão simples. Muitos equivocadamente acreditam, né, que a culpa é do obsessor, né? Tem muito essa questão, as pessoas quererem transferir a sua responsabilidade, né? É verdade que existe uma influência muito grande. Segundo Kardec, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, onde ele questiona a espiritualidade, se os espíritos influenciam na nossa existência, e os espíritos respondem a ele que muito mais do que vós pensais. De ordinário, eles vos conduzem. Então, é uma realidade que existe esta interferência. É uma realidade inquestionável de que há uma certa influenciação por parte da espiritualidade para conosco. Mas
nós só recebemos aquilo que a gente deseja, né? Aquilo que a gente se conecta, aquilo que a gente sintoniza, né? Então, a nossa sintonia é fundamental para que a gente possa exercer o nosso livre-arbítrio de escolha daquela intuição que nós vamos receber. Se é uma intuição do nosso mentor, que educadamente espera o nosso desejo de recepcionar essa intuição para o nosso benefício, ele não fica forçando, ele não fica fazendo com que a gente tenha que acatar, né? Não fica insistindo, né? Então, se a gente estiver na sintonia dele, a gente vai perceber essas intuições e aí vamos escolher o que fazer, né, com ela. Diferente de quando estamos sintonizando com aqueles nossos irmãos que ainda vivem na ignorância espiritual, que ainda não perceberam outros valores, né, que não os da vingança, os da maldade, os do esforço. Estes tentam também nos intuir, só que eles são muito mais persistentes. E eles trabalham, efetivamente, as nossas imperfeições, né? Porque os obsessores, eles não são, assim, criativos, né? Eles não criam nada. Eles apenas e tão somente trabalham com aquilo que a gente já oferece, com aquilo que a gente tem para poder ceder para eles, né? Então, quando eles se aproximam, eles têm a visão da nossa realidade espiritual. Eles percebem os nossos valores, percebem as nossas falhas, os nossos vícios, e aí eles começam a trabalhar em cima exatamente daquilo que a gente oferece para eles, né? Como ainda estamos na base do processo de evolução, ainda estamos apegados a vícios, né? A um bocado de coisa que não é muito boa e que os amigos, né, que ainda vivem em busca de vingança, em busca, às vezes até lutam não contra a própria pessoa, mas efetivamente contra a causa, né? Tem aqueles que lutam contra o espiritismo, para que o espiritismo não se propague. Existem aqueles que lutam contra o Cristo, né? E aí atacam aqueles que defendem, aqueles que querem divulgar a sua doutrina. Então, existem várias nuances de processos obsessivos, mas todos eles só nos atingem à medida em que nós permitimos que isso venha ocorrer, né? E que criamos essa sintonia. André Luiz e o seu mentor Silas, numa dessas incursões que ele faz pelo plano espiritual, né, na busca de trazer conhecimento, esclarecimento para todos nós, exatamente no livro Ação e Reação, ele adentra um ambiente em que um espírito desdobrado, né, ou seja, já estava fora do corpo físico, provavelmente no processo sonambúlico, que é um processo que todos nós passamos, né? A própria ciência médica diz que a gente tem que sonhar. Se a gente não sonhar, a gente desencarna, né? E o Espiritismo diz que, na realidade, a gente desdobra, a gente sai em espírito, o corpo fica. E aí a gente vai visitar aqueles locais aos quais estamos ligados. Por isso, a importância muito grande da oração, principalmente quando a gente vai dormir, né? Então, antes de dormir, orar é muito importante, no sentido que a gente cria conexão, né, com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores, e aí a gente vai em busca de esclarecimento, em busca de ampliar os nossos conhecimentos, em busca de ter contato com os nossos amigos espirituais. Diferente daqueles que ficam ligados, por exemplo,
na televisão, né? Assistindo aqueles filmes que você tem que colocar um colete à prova de balas, né? Ou filmes pornográficos, enfim. Aí você vai absorver aquelas impressões e levar para o seu sono. Ou seja, você vai se deslocar para os locais, né, que estão com aquela energia. Né? Se é energia de guerra, de briga, você vai se direcionar para lá. Se é de sensualidade, de pornografia, você também vai para o mesmo lugar. Então, a gente, durante o sono, todas as noites, está desdobrando. Né? E aí vamos nos conectar com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está se conectando. E aí, eles estão nesse ambiente em que o encarnado está desdobrado, né? E os espíritos, dois que se encontram lá, dois irmãos, né? Que se encontram lá, estão desenvolvendo nele um sentimento que ele já traz. Né? Então ele tem aquele sentimento, ele tem aquela ideia. E eles dão assim o que eu chamo como uma verdadeira aula de obsessão, né? De como é que se processa a obsessão. E aí eles começam a explicar para André Luiz que todos nós temos várias ideias, mas existe, dentro desse contexto de ideias e desejos que a gente traz, uma ideia central, né? Que no caso desse ser que está desdobrado, que é o espírito de Luiz, não de luz, é de Luiz, né? Ele está sendo trabalhado no desejo de ter dinheiro, de ter bens, de ter propriedades, né, da usura. Então eles estão projetando e ele fixou-se nisso. O pensamento dele está fixo em ter mais bens, mais terras, mais dinheiro, de comprar as terras do vizinho. E aí ele fica naquela vibração, fica repetindo aquela ideia central e cria o foco dele nessa ideia. Né? Então, os espíritos que são treinados na escola dos Vingadores, né, porque no plano espiritual inferior, né, se tem muito conhecimento, tem muito espírito que tem um conhecimento muito grande. Né? Quem teve a oportunidade de ler do nosso querido Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, né, tem uma ideia precisa do que eu estou falando. Né? Diálogo com as Sombras traz informações preciosas sobre a conduta, sobre a capacidade desses espíritos que, apesar de estar na sombra, apesar de estar na ignorância da luz, eles têm muito conhecimento. Né? Tem seres desses lugares que, quando chegam numa sessão mediúnica, né, se o facilitador, né, aquele que passa as informações, aquele que dialoga, o dialogador, ele precisa estar preparado para exercer a humildade, né? Porque se for levar para a técnica, às vezes você não tem subsídios para dialogar com esses espíritos, tal o conhecimento deles. Né? Então, quer dizer, intelectualmente são bem desenvolvidos, às vezes até mais que a gente, mas moralmente estão devedores, né? Não tem essa consciência ainda. Então é muito importante que a gente saiba isso, né? Para saber com quem a gente está lidando. Então eu brinco sempre dizendo que para baixo para cima só tem profissional. Nós, os amadores, ficamos aqui no meio de campo, né? Então sofremos esses embates aí. Mas esses espíritos são conhecedores realmente de muita coisa que às vezes a gente não conhece. Mas a gente já conhece Jesus, que é um fator de extrema importância. Então ele fala, né, que eles pegam essa ideia central e, como num aparelho de televisão, eles ampliam essa imagem. Né? Então eles não pegam nada novo, eles apenas
dão um foco nessa ideia central, e aí a pessoa fica ligada, fixada neste processo e se deixa levar pelo processo da obsessão, tendo como objetivo de vida aquela ideia central. Essa já é uma condição obsessiva mais intensa, né? Quando a gente fala de obsessão, a gente fala de obsessão simples, fascinação, né? A gente tinha, o Kardec colocou a possessão, mas depois houve uma mudança para a subjugação, né? Porque na realidade é de uma complexidade muito grande essa questão da possessão, que seria um outro espírito tomar conta do corpo, né? Que foi destinado a uma alma. Esse meu corpo, provavelmente eu tive até alguma participação na projeção dele, né? Quando a gente tem condições, a gente também participa, ou quando não tem, são os mentores que projetam o corpo físico, mas é específico para aquela alma. Mas tem algumas situações aí que são mais complexas. Mas, enfim, vamos ficar aí com a subjugação, né? Então, a fascinação é quando você se deixa levar pela ideia fixa de alguma coisa que foi despertada. Ocorre muito com os médiums, né? Médium tem uma facilidade adicional de se deixar levar pela fascinação. Por quê? Porque ele se deixa levar pela vaidade, né? E infelizmente a vaidade é um sentimento ainda que vigora, né, no nosso meio, e a gente às vezes se deixa levar, né, por essa sensação, e os espíritos sabem muito bem, os desencarnados, né, sabem muito bem estimular esse tipo de situação, fazendo com que a gente se entregue a uma visão equivocada, né? E aí, não raro, ele começa a incutir ideias na cabeça do médium de que ele é a única pessoa certa, que ele não deve ficar nem discutindo com aqueles que dizem que ele precisa reavaliar suas atitudes, suas comunicações, porque eles, na realidade, estão com inveja desse médium. E é muito comum o médium começar a mudar de casa, né? Por quê? Porque nenhuma casa chega em um determinado momento que o pessoal percebe que é um processo de fascinação, onde um outro espírito está incutindo ideias e ele está se deixando levar, está deixando adquirir essas ideias na sua mente, porque aquilo também lhe compraz, de certa forma, né? Aquilo lhe eleva, faz com que ele pense que ele é melhor do que os outros, né? Então vejam que a gente sempre está ligado ao processo, né? Não existe a questão do espírito agir sozinho, a gente deixa as portas abertas, né? Existem casos que são mais intensos, mas mesmo assim a gente tem participação nisso. Tem um caso muito interessante, né, com uma médium muito famosa, muito conhecida, a dona Ivone do Amaral Pereira, que era assim um símbolo fantástico de mediunidade, teve a sua existência prorrogada, né? Ela teve moratória quando ela encarnou aqui nessa última encarnação como Ivone do Amaral Pereira, um médium, justamente pelo imenso trabalho maravilhoso que ela fez com a mediunidade dela. Então, estender o tempo que ela ficaria aqui no planeta, porque ela vinha fazendo um trabalho maravilhoso. Inclusive, foi ela que psicografou, né, Memórias de um Suicida, né, um livro fantástico, um compêndio sobre os suicidas, né, Camilo Castelo Branco, que foi o autor espiritual, que foi quem trouxe as informações para que ela pudesse psicografar e levar, né, essa obra maravilhosa, que é muito importante a gente ter conhecimento para ter uma noção do que ocorre. Pois Dona Ivone do Amaral Pereira, ela tem uma passagem no livro Devassando Invisível, em que ela, em desdobramento, vai para o plano espiritual, né? E aí ela está com o mentor dela, Charles, né?
E aí, de repente, ela está lá nos umbrais e visualiza um botequim, né? Porque vejam, tem isso também, né? Porque é o pensamento que plasma, né? Então, existem as conexões, né, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente pensa, né? Então, nós vamos ficar onde a gente está vinculado, né? Aí, ela chega lá e começa a olhar para um espírito que estava tomando uma cachaça no botequim. E, de repente, ele se volta a olhar para ela e ela começa a sentir o braço dela. O olhar do espírito. Aí Charles intervém para dissipar aquelas energias. Porque se permitisse continuar o espírito enviando aquelas energias para ela, ele iria quebrar o braço dela. E tanto é que no dia seguinte ela volta para o corpo, quando acorda o braço dela estava luxado. Olha que interessante, porque tudo é energia, né? Então, essa é uma energia intensa, forte, que foi disparada contra ela, que era uma pessoa do bem, trabalhando no bem, que estava ali trabalhando, mas que por algum motivo se permitiu ser alcançada por aquela energia, né? Divaldo tem uma narração aí muito interessante, se não me engano, um trabalho que ele foi fazer em Goiás, né? E que houve um assédio muito forte dos espíritos inferiores, né? É lógico que quando a gente fala de Divaldo, você fala de um assédio de um nível assim de espíritos que tem o objetivo de destruir a doutrina, o objetivo de trabalhar contra o Cristo, né? E são espíritos que são ignorantes na questão moral, mas que têm um conhecimento muito grande na parte intelectual. E aí ele passou por dificuldades muito grandes, né, nesse processo desse trabalho que ele foi fazer lá. Foi um assédio intenso que a espiritualidade teve que interagir de forma contundente para que ele pudesse desenvolver a atividade da palestra que ele ia fazer, do trabalho que ele ia fazer lá em Goiás. E a narrativa dele, eu acho assim muito importante ele narrando isso para que a gente possa ter uma ideia, né? Porque Divaldo é uma pessoa que tem um equilíbrio, é uma pessoa que vive para o bem, é uma pessoa que vive para o espiritismo, né? Que vive para divulgar o Cristo, e passando por uma dificuldade dessa, um assédio muito grande. Então, a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar conectado com a espiritualidade superior, com os nossos mentores, para que a gente possa ir minimizando esses efeitos que a gente recebe através dessas situações, né? Porque todos nós aqui estamos à mercê de passar por dificuldades, né? Ninguém aqui está isento, né? Seja por expiação, seja por prova. Basta dizermos que Jesus veio aqui e passou pelo que passou. Ele já era Cristo antes do planeta ser criado, né? Deus entrega a bola de fogo a ele numa reunião de vários Cristos, né, para que ele criasse o planeta. Ele é o governador planetário, e ele veio aqui e passou pelas dificuldades materiais, né, pelas quais ele passou. Então, a gente não pode querer estar imune, né, a passar pelas provas, pelas expiações necessárias para a nossa evolução, para que a gente possa continuar caminhando para ascender a outros planos mais elevados, né? E as obsessões são situações pelas quais é muito possível que a gente venha passar, né? Bezerra de Menezes tem um caso muito interessante quando se fala de obsessão, em que o filho dele era extremamente obsidiado por um outro espírito. E num determinado dia, Bezerra, no centro que ele dirigia, conseguiu dialogar com esse espírito e convencê-lo
a se desvincular dessa obsessão que atingia o filho de Bezerra de Menezes. E aí dialogou, conversou, explicou, e o espírito aceitou aquela argumentação e disse: tá bom, muito bem, eu vou deixar seu filho. Né? Só que eu, me desvinculando dele, ele vai desencarnar também. O vínculo deles, a simbiose que se criou entre os dois, era tão intensa que o desligar de um iria ocasionar o desencarne de outro. Né? E aí a gente vê a grandeza do espírito. Né? Bezerra de Menezes virou-se para ele e falou: meu filho, não tem problema, mas é importante que você siga o seu caminho e que ele siga o dele. Então se desvincule. Dito e feito, ele se desvinculou e Bezerra, ao terminar o trabalho no centro, se dirigiu à sua casa. Chegando lá, o tempo foi preciso de fazer as despedidas com seu filho. Se despediu do seu filho e o mesmo desencarnou. Então veja a que ponto chega o processo obsessivo, né? A simbiose que se monta no processo obsessivo. Assim como Marlene Nobre narra, né, no livro sobre casos de André Luiz, que se encontra André Luiz e o seu mentor, se eu não me engano era Gúbio, que estavam num plano espiritual, e de repente se depararam com um processo obsessivo no plano espiritual. Porque as obsessões, elas não são apenas de desencarnado para encarnado. Né? Elas podem ser de encarnado para desencarnado, que é muito mais comum do que a gente pensa, né? De encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, e ainda a auto-obsessão, que também é muito comum. Né? A gente está se auto-obsidiando, né? Por incrível que possa parecer, é uma realidade no nosso plano espiritual, né? A auto-obsessão. Mas André Luiz estava lá com o Gúbio, lá nesse processo, e André Luiz pensou, né? Através do seu pensamento, expressou o desejo de que aquele espírito se retirasse daquele processo de obsessão. Né? A mediunidade é um processo de evolução também, que acompanha a evolução. Tanto é que os espíritos usam a telepatia, né? Eles não precisam falar, não precisam fazer como a gente, né? Expressar-se através da fala. Eles, através do pensamento, se comunicam e se percebem. Né? Ainda bem que aqui a gente não consegue atingir esse nível, não é assim um problema grande, né? Porque muita gente diz uma coisa, mas está pensando outra bem diferente, né? Então ia ser bem complicado. Então, ainda bem que por enquanto não é assim, mas chegaremos lá. E aí, quando André Luiz teve esse pensamento, Gúbio falou: olha, André, de nada adiantaria você tentar falar com esse ser, né? Porque num caso como esse, apenas então somente o amor pode demovê-lo. Olha que coisa impressionante, que amor é esse, né? Que muito acima da condição daqueles dois seres, né? André Luiz, que já estava num nível de conhecimento, de trabalho muito grande, e alguém que estava num nível mais elevado que ele, né? Porque se era um instrutor, estava mais elevado, mas ainda assim não tinham aquele amor necessário para tocar. E nesse exato momento, adentra aquele ambiente, começa a cair fagulhas de luz, quando chega a presença de irmã Emerenciana, um espírito evoluidíssimo, né? Pura luz, que ao simples tocar no espírito, o desvinculou do outro ser e terminou aquele processo obsessivo, né? Então, olha que coisa impressionante, né? Há também um outro caso muito interessante, né, de uma pessoa que passava por um processo
obsessivo muito intenso, né? E aí descobriu uma casa espírita, né? E vamos denominar de E essa mulher do sexo feminino, né? Que passava por essa dificuldade, por essa perseguição, né, espiritual, e acaba conhecendo uma casa espírita e lá se vincula e começa a frequentar, o que é algo natural. A gente, com o tempo de frequência, vai entrando em grupo de estudo, vai trabalhando o conhecimento, vai se interessando, vai se integrando à casa e participando, né, das atividades, e ela também foi dentro desse processo, até que, num determinado momento, ela se viu, né, na mediúnica, como trabalhadora da mediúnica, mas sempre se queixando de dores nas pernas, que era o tema central dela, a dificuldade central, e que foi o que levou ela até o centro espírita, né? Mas era uma trabalhadora ali com determinação, que estava sempre presente, sempre disposta a doar o seu tempo, o seu trabalho, suas atividades para casa, né? E foi participando, e as dores continuavam, mas ela foi superando essa dificuldade. Até que um belo dia, né, veio uma comunicação de um escravo, né? E aí, essa comunicação era ligada exatamente a ela. Veja que interessante. O escravo relatou que ela havia prejudicado muito ele, que havia deixado ele amarrado ao tronco com fome, e ele havia desencarnado em função disso. E o dialogador foi explicando para ele sobre as questões, né, da evolução espiritual, da necessidade do perdão, da autotransformação, né, que aquilo era um sofrer desnecessário para ele, que ele poderia, né, perdoá-la e seguir o caminho dele. Aí o espírito virou para o dialogador e falou assim: tá bom, então tá certo, eu perdoo ela se ela me pedir perdão. Aparentemente uma coisa simples, uma coisa fácil, né? Iria resolver o problema das dores nas pernas dela, porque o que causava aquela dor nas pernas era justamente a presença desse espírito que estava ali, né, no campo energético daquela pessoa que estava vivenciando aquilo. E aí o dialogador chamou ela, explicou a situação, e ela virou e falou: olha, não vou perdoar não, um negro, um escravo, eu não perdoo não tem cabimento, né? E aí continuou lá no trabalho da casa espírita, porque ela, mais do que nem era muito necessitada, né? Mas não perdoou o espírito continuou vinculado ao seu campo energético, ocasionando aquelas dores, né? Então, são situações que às vezes a gente desconhece, mas que no nosso inconsciente estão vivas, né? A falta de perdão, que gera muitos processos de obsessão. A maior parte dos processos obsessivos, sem dúvida alguma, está ligado a relacionamentos mal resolvidos, né? Então, as pessoas deixam no passado relacionamentos mal resolvidos, são situações em que se prejudica a outras pessoas, e aí isso tem uma continuidade até o dia em que a gente abre o coração para o perdão verdadeiro, pede perdão e perdoa, né? Então é fundamental isso, não cabe só um lado, né? É importante, principalmente nós encarnados, que a gente tenha essa consciência de vivenciar o perdão, mas precisamos estar atentos para as situações que nos levam a vivenciar esses processos de obsessão. E a falta do auto-perdão é uma delas,
que pode nos levar à auto-obsessão, né? Isso parece uma coisa simples, mas não é, né? Porque nós temos dificuldade ainda em função do nosso orgulho, em função de conceitos, em função da nossa grande ignorância, a gente não se perdoar das nossas falhas cometidas, principalmente quando a gente vai adquirindo algum conhecimento e, não raro, a gente fala, poxa, como é que eu pude fazer determinadas situações? O que foi feito no passado pertence ao passado, não se pode modificar, não se pode resolver, né, mais aquilo que foi feito. Há um equívoco muito grande quando as pessoas dizem, né, que se eu pudesse eu voltaria e faria tudo diferente. Não, você não faria diferente, você faria exatamente aquilo que você fez. Sabe por quê? Porque quando você fez, você tinha aquele conhecimento. O conhecimento de hoje é diferente, né? É diferente. Mas se você voltasse àquele tempo, você voltaria com o mesmo nível de conhecimento. Então você não iria mudar nada. Seria fazer exatamente aquilo que você já havia feito, né? Hoje é que a gente tem que, através da nossa consciência, modificar a nossa atitude. A gente tem que ter uma outra postura para com a vida, né? A gente precisa entender que não podemos, né, cometer os mesmos erros do passado. Precisamos modificar as nossas atitudes para que a gente possa errar menos, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa se melhorar, né? Então, o que aconteceu no passado, a gente tem que entender que nós vamos resolver através da mudança no presente, né? Nos sendo melhor, praticando o amor ao próximo, praticando a caridade, são as maneiras que a gente tem de solucionar, orando por aqueles a quem a gente prejudicou, orando por aqueles que nos perseguem, orando pelos necessitados. Então são atitudes fundamentais para que a gente possa modificar a estrutura psicológica que a gente traz dos equívocos que a gente cometeu, né? Porque eles já foram. Agora a gente não pode ficar com o sentimento de culpa, que, como diz a nossa querida veneranda Joana de Ângeles, nos paralisa, né? Impede que a gente continue a nossa caminhada. Nós estamos aqui para caminhar, para evoluir, não para ficar paralisado pelo sentimento de culpa e criando auto-obsessão, criando vínculos com espíritos que têm interesse em impedir que a gente caminhe, que têm interesse em se vingar ou não. Às vezes não é nem a questão de vingança, é a questão de oportunidade. Você está ali sintonizando naquele pensamento negativo, né? Naquele pensamento depressivo, e a falta de perdão leva à depressão também, né? Então você está naquela sintonia, aí chegam espíritos que estão ligados àquela sintonia e vão se vincular a você, né? Criando um processo mais intenso de obsessão, levando às vezes à loucura, levando às vezes ao suicídio, né? É complexo, é uma situação difícil. Então é preciso, é necessário que a gente vigie os nossos pensamentos, que a gente busque conectar-se com a espiritualidade superior, com os amigos espirituais que vão trazer para a gente, né, pensamentos benéficos, né, principalmente esses momentos de dificuldade pelos quais a gente passa. É necessário que a gente estimule cada vez mais o otimismo, a confiança de que Jesus está nos conduzindo, que irá nos amparar, não somente agora, mas que irá nos amparar por todo o transcorrer da nossa eternidade, que Ele está no comando da condução de todos esses processos, que a gente precisa voltar a olhar para dentro de nós mesmos, através
da meditação, através do autoconhecimento, para que a gente possa estar buscando a nossa transformação, a nossa melhoria, para que a gente possa buscar criar uma conexão com as energias boas dos bons amigos espirituais, né? Porque quando a gente cria essa conexão, a gente automaticamente cria um escudo que vai dificultar substancialmente a chegada das energias mais densas, mais negativas, né? Então, quanto mais a gente se conecta com o bem, mais dificuldade existe daqueles que estão ainda vivenciando a ignorância da evolução espiritual nos atingir. Não será impossível, mas será muito mais difícil. E também o socorro é muito mais rápido, porque à medida em que você está sintonizando com as esferas mais elevadas, o socorro também aparece. No próprio livro, Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda narra um fato bem interessante, em que como eu disse, é um carnaval no Rio de Janeiro, uma jovem que foi fazer uma visita a uma idosa, né, está passando por uma região um pouco perigosa. E aí, pessoas já drogadas, já do meio do carnaval, naquela vibração inferior, né, são direcionadas para atacá-la, né, e começam a segui-la. Mas a sua avó, que está orando por ela, intercede a Bezerra de Menezes, que interfere no processo, fazendo com que uma viatura policial chegue até o local, né, atingindo pelo pensamento aqueles policiais que lá se encontravam naquela viatura e os direciona para o local em que aquela menina ia passando. E eles, chegando lá, dispersam aqueles que queriam atacar aquela jovem que foi fazer o bem, que foi fazer um ato de caridade auxiliando aquela senhora necessitada. Então, quando a gente cria, né, o mecanismo da sintonia positiva, da sintonia com os bons espíritos, a gente facilita que eles nos auxiliem, né? Aí é uma escolha, é como um rádio, né? Você movimenta o dial para onde você quiser. Qual é a escolha? Qual é a estação que você quer ouvir, né? Qual é? O paredão? Ou você quer ouvir a estação de uma música mais suave, mais elevada, que tem uma vibração energética melhor, e tudo é energia no planeta, né? Tudo é energia. Então a gente vê hoje falando, essa semana mesmo no portal do UOL, saiu uma notícia bem interessante que um pesquisador brasileiro, né, que está ligado a uma equipe de pesquisadores, se eu não me engano, ali para o lado do interior de São Paulo, ele descobriu um material que pode se tornar invisível, né? É a transição planetária chegando, né, que vai ter um efeito fantástico na área da saúde, né? Tem alguns depoimentos aí, se eu não me engano, de Chico, falando sobre essa questão da melhoria que vai haver no planeta, inclusive no nível de saúde, né? Então você vê que esse processo que ele descobriu vai fazer com que a medicação saia do ponto da boca, que vá direto atuar na região que está adoecida, sem com isso trafegar pelos outros órgãos, correndo o risco de criar outras doenças, porque os efeitos colaterais das medicações fazem com que isso aconteça. Olha que coisa maravilhosa, né, que está acontecendo, estamos vivendo. Isso tudo é energia, somos energia, os nossos pensamentos são energia pura, que atrai as suas energias similares, né? Então, se pensamos bem, se estamos vivendo no bem, se estamos buscando a conexão do bem,
nós vamos evitar esses processos de obsessão e vamos diminuir essa passagem, né, vamos dizer assim, das fronteiras da sanidade para a insanidade. Vamos permanecer na sanidade, vamos permanecer íntegros do que verdadeiramente somos, do que pensamos. Não vamos deixar que nos conduzam através de intuições, de telepatia, ou seja lá do que for. Vamos executar aquilo que verdadeiramente queremos, que é o nosso processo de evolução. Então, fundamental é que a gente esteja atento, né, à oração, à vigilância, né, à meditação, ao autoconhecimento e à busca da prática da caridade, para que a gente possa cada vez mais estar sintonizando com os nossos amigos iluminados, que irão com certeza trazer boas intuições, fazendo com que a gente seja muito mais assertivo nas nossas atitudes e, por conseguinte, que sejamos mais felizes nessa existência. Então, que Jesus, o Mestre, meigo, doce, amigo, possa continuar nos amparando, nos fortalecendo nessa caminhada, para que a gente cada vez mais esteja vinculado, né, aos bons pensamentos. Que a paz de Jesus nos abençoe. Vamos então fazer nossa prece final. Jesus amado, gratidão, Senhor, que possamos vivenciar no nosso dia a dia as conexões com os nossos irmãos iluminados, que possamos ter êxito no propósito do bem, que possamos ter êxito na construção de valores que Tu nos ensinaste quando estivesse conosco, que possamos colocar em prática os mandamentos que Tu nos ensinaste. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso ser, de todos os nossos bens, de toda a nossa vontade, e ao próximo como a nós mesmos, nos reconhecendo como filhos de Deus, da misericórdia, do amor e da luz. Que a Tua paz, Senhor, nos cubra, nos envolva e nos ilumine, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Muita paz a todos nós e até uma outra oportunidade. Glória a Ti neste dia de glória, glória a Ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos desta sagrada colina, mansão da misericórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina da justiça e da concórdia. Glória a Ti
baguardo imortal da Bahia, desta sagrada colina, mansão da misericórdia, dai-nos a graça divina, da justiça e da concórdia. Dai-nos a graça divina, da justiça e da concórdia. Aos teus pés que nos deste o direito, aos teus pés que nos deste a verdade, pra exulta no fervido preto, a alma em festa da nossa cidade, desta sagrada colina, mansão da misericórdia. Dai-nos a graça divina, Da justiça e da concórdia.